No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Bolsonaro faz novo pronunciamento em rede nacional, repete o discurso em defesa do uso da cloroquina no tratamento para o coronavírus e volta a criticar governadores por conta do isolamento social. Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem novo encontro com o presidente da República, reconhece dificuldades na relação, mas garante que segue no cargo. Governo publica medida provisória que autoriza novos saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de contas ativas e inativas a partir de 15 de junho, com valor limitado a R$ 1.045. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 9 de abril do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O presidente Jair Bolsonaro fez ontem à noite, em rede nacional, mais um de seus discursos repletos de irresponsabilidade e carregados de arrogância. Ele defendeu mais uma vez o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com coronavírus, modalidade que ainda carece de comprovações científicas sobre sua eficácia, e voltou a atacar governadores em relação às medidas de isolamento social que fecharam comércio e restringiram a circulação de pessoas. O chefe do executivo disse que respeita a autonomia dos governos estaduais, mas que não foi consultado sobre a amplitude das ações, e afirmou que ser presidente é olhar o todo. Este foi o quinto discurso de Bolsonaro sobre a Covid-19. Como era de se esperar, mais uma vez se repetiram os panelaços por todo o país, algo bem comum nas últimas semanas. O discurso do ex-capitão do Exército ocorreu após mais um dia tenso em Brasília, onde ele se reuniu por horas com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, seu atual desafeto no governo por conta justamente das medidas de combate à pandemia. Após o encontro, o titular da pasta reconheceu as dificuldades na relação com o chefe do executivo, mas procurou minimizar, dizendo que o comandante do time é Bolsonaro. Esta semana, com seu tradicional tom de ameaça, o presidente avisou que pode usar a caneta contra ministros estrelas. Parece claro que Jair Bolsonaro perdeu a autoridade no comando do país. A cadeira de presidente da República nunca esteve tão mal ocupada por um político ignorante e que despreza o conhecimento científico, justamente em um dos piores momentos da história do país. A população deve seguir em suas manifestações ruidosas diárias das janelas e varandas para derrubar de uma vez quem nunca mereceu estar no cargo mais alto da nação. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre.
Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E abrindo o nosso programa, eu vou conversar com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Obrigado, Cid, por estar aqui conosco mais uma vez. Cid, primeiro eu gostaria de te parabenizar com algum atraso pelo Dia Nacional do Jornalista, que foi comemorado na última terça-feira. Essa nossa profissão tão desvalorizada e, ao mesmo tempo, fundamental para a manutenção da democracia de um país. Parabéns, Cid. Anderson, tem o Dia do Jornalista. Eu acho que, mais do que homenagear essa profissão, no meu entendimento, esse dia é uma boa oportunidade para que a gente possa refletir sobre o papel do jornalismo numa sociedade democrática. Eu insisto muito em uma frase que é o seguinte: liberdade de expressão no século XXI não é a mesma coisa que a liberdade de expressão no século XIX, onde a democracia pressupunha alguém subir num poste, fazer um rápido discurso, ou alguém rodar imprimir alguma coisa, em algo semelhante a um mimeógrafo e distribuir. Liberdade de expressão no século XXI é acesso aos meios eletrônicos. Isso é uma coisa essencial. E aí tem toda uma reflexão que pode ser feita no Brasil. Quer dizer, você não pode ter uma democracia efetivamente com substância se você tem um monopólio dos meios de comunicação. Quando eu falo monopólio, não digo só monopólio de um mesmo dono ou de uns poucos donos, um oligopólio. Isso existe no Brasil, mas é também aquela coisa da opinião única. Eu gostaria de perguntar, a título de reflexão, por exemplo, nesse conjunto de reformas antipopulares e antidemocráticas que os diferentes governos têm implantado e o Bolsonaro radicalizou mais recentemente, se alguém viu um debate sério sobre reforma da Previdência, por exemplo, em que aparecesse o contraponto à posição do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Nunca apareceu. Quer dizer, qualquer emissora de TV aberta, e mesmo nas rádios, o Faixa Livre é um grão de areia, mas no deserto, é uma gota no oceano, como exemplo de um programa, de um espaço em que várias posições podem se manifestar, e inclusive esse contraponto às posições oficiais. De maneira que o Dia do Jornalista, mais do que homenagear os jornalistas, eu penso que deve ser usado para uma reflexão sobre, primeiro, o papel da imprensa e da liberdade de expressão numa democracia, e depois como é que nós temos isso no Brasil. Não é segredo que o presidente Sarney, ele teria 4 anos de mandato e comprou um 5º ano, distribuindo concessões de rádio e TV para parlamentares. Com isso, ele conseguiu fazer uma emenda constitucional e aumentou o seu mandato de 4 para 5 anos. Bom, e como é que essa coisa de concessão
Isso é interessante ver porque as pessoas não se dão muito conta. Quer dizer, a TV Globo, pegar aí nesse exemplo, a Rede Globo, não é da família Marinho. Da família Marinho são os equipamentos, é o prédio. Agora, a TV em si é uma concessão. O poder público dá a concessão para a exploração de canais de TV e de rádio. No mundo inteiro é assim, e tem uma lógica. Porque você não pode, no mesmo espaço físico, dar concessão, dar com pau por aí. Porque vai haver interferência. Título de comparação, você poderia pensar mais ou menos uma régua. Você tem lá as partes da régua e você pode dar uma parcela daquela régua para cada segmento que vai usar a concessão. Se você ultrapassar esse espaço, vai haver interferência num de outro. Você vai acabar entrando e atrapalhando a comunicação necessária para a aviação, para a Força Aérea, para as Forças Armadas, para a polícia, para bombeiro, enfim, esse tipo de coisa toda. Então tem um espaço pré-determinado, que é um espaço que vai ser distribuído sob a forma de concessão. Muito bem, essas concessões, elas não podem ser usadas como o cara quiser. No caso do Brasil, é um escândalo que se usem concessões para fazer propaganda religiosa. Dado que o Estado é laico, o Estado não tem que ter ligação com nenhuma religião, com nenhuma igreja. No Brasil também, outro escândalo, na TV aberta, o sujeito ganha uma concessão, começa a vender tapetes, começa a vender joia, começa a vender o Diabo 4, e não é essa a função. A Constituição, inclusive, define direito como é que tem que ser usada a concessão. É para informativo, cultural, etc. E não é usado assim e ninguém toma uma providência, na verdade. Quer dizer, de forma que pensar a democracia no Brasil é também pensar a democratização dos meios de comunicação, em especial os eletrônicos. Por que eu falo dos eletrônicos, especialmente? Porque na imprensa escrita, num regime capitalista, quem quiser monta uma revista, um jornal. Ele contrata pessoas, imprime, monta o esquema de distribuição, o problema é dele. Ninguém tem nada a ver com isso. Não é assim na mídia eletrônica, como eu expliquei aqui, quer dizer, ela tem uma limitação natural. Por isso há a necessidade da intervenção do poder público. E a mídia eletrônica é, de fato, a mais importante. Entende? Enquanto os jornais vendem uma quantidade menor de exemplares, a TV Globo, por pegar só esse exemplo, as TVs em geral, as rádios, têm acesso a milhões de pessoas, entendeu? O Jornal Nacional chega a dezenas de milhões, 40, 50, 60 milhões de pessoas, dependendo do momento. De forma que é um verdadeiro canhão na luta política e na feitura de cabeça da opinião pública. Daí que me parece que mais importante do que bater palmas pelo Dia do Jornalista, homenagear individualmente os jornalistas, mais importante, de fato, seria aproveitar este dia para pensar o papel da imprensa numa democracia e como é que a imprensa funciona no Brasil. Enfim, isso dá pano para manga, mas me parece uma discussão absolutamente fundamental quando se pensa em construir uma democracia efetivamente substantiva. Sem dúvida, Cid, é fundamental discutir o papel da imprensa, que ultimamente tem sido tão deturpado por esses veículos da grande mídia. Eu te agradeço essa reflexão e mais uma vez a entrevista, Cid. Agora, Cid, começando a falar da nossa triste realidade. Como é que você tem analisado as posturas do governo Bolsonaro diante dessa pandemia do novo coronavírus? A impressão que dá é que o Bolsonaro cada vez mais se isola no Palácio do Planalto com aquele seu grupo de radicais, a chamada tropa de choque do governo, que inclui alguns ministros e deputados liderados pelo seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, que, aliás, já ganhou um gabinete no Palácio do Planalto. Qual é a sua análise a respeito da situação do presidente, Cid? Deus, você faz uma pergunta que é de difícil resposta. Qual é a situação do Bolsonaro? Bom, que ele é uma figura lamentável sobre os vários aspectos, não há dúvida. É um fascista, é um despreparado, é um idiota. Enfim, você pode juntar aqui 1 milhão de qualificativos. Quer dizer,
O Bolsonaro tem ligações claras, ele e a sua família, com a milícia, que é o que há de pior em termos de criminalidade no Brasil. E o comportamento dele é um comportamento absolutamente irresponsável neste momento. Quer dizer, hoje a questão da oposição ao Bolsonaro não é só uma questão política, é uma questão também de defesa da população, de salvação nacional. E no meio dessa pandemia, ele vai na contramão de toda e qualquer recomendação de organismos internacionais e nacionais do que fazer para não deixar essa coisa se alastrar e virar algo absolutamente incontrolável. Entende? Houve países que têm uma estrutura de atendimento médico, de saúde pública mais avançada que a do Brasil, como o caso de países da Europa, e alguns deles, como Itália e Espanha, subestimaram a importância do isolamento físico das pessoas no combate à propagação do coronavírus e pagaram muito caro por isso. O prefeito de Milão, que tinha lançado uma campanha muito parecida com o que diz o Bolsonaro aqui, a campanha de que Milão não pode parar, depois que explodiu o coronavírus no norte da Itália. Milão, que é a cidade mais rica da Itália, é a cidade com melhor infraestrutura hospitalar, teve uma situação absolutamente incontrolável, teve que implantar às pressas e às custas de milhares de mortes o isolamento social. E o prefeito ele próprio foi para a televisão fazer uma autocrítica, dizer que tinha subestimado e tinha errado com aquela coisa de não fazer o isolamento. Eu chamo a atenção de que o Bolsonaro, ao fazer isso, ele pode ter, inclusive, interesses outros. Talvez ele esteja jogando para um caos social, para muitas mortes, para uma situação de famílias começam a fazer saques, etc., para ele botar forças militares na rua e implantar uma ditadura. Agora, isso é uma especulação, não se pode afirmar nesse sentido. Mas o que se pode afirmar é que ele está sendo absolutamente irresponsável e, diria até, criminoso quando procura estimular que as pessoas saiam de casa e tenham contato físico umas com as outras. Isso levaria a uma explosão do coronavírus e a gente podendo chegar a dezenas ou a centenas de milhares de mortos. E nessa queda de braço com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Cid, o Bolsonaro sai vitorioso? O Mandetta, apesar de ter voltado atrás e atendido parcialmente esse clamor do Bolsonaro pelo fim do isolamento horizontal e garantindo que segue no governo, ele se mantém ameaçado. Tanto que ele teria dito ao presidente que sabe que sua saída da pasta da saúde é questão de tempo. As pesquisas de opinião mostram que o ministro tem muito mais apoio que o ex-capitão do Exército. Demitir o Mandetta não seria um tiro no pé, Cid? Olha, não sei, viu? Não sei. O Bolsonaro, ele atua de uma forma absolutamente imprevisível. Não porque seja corajoso, ele não é corajoso. Aliás, o que ele vê como coragem é uma coisa inteiramente distorcida. Basta ver, por exemplo, os elogios que ele faz ao brilhante Ustra, o coronel, que é o seu ídolo, que era o chefe do DOI-CODE em São Paulo. DOI-CODE, como você sabe, era o centro de torturas. Eu até admito que haja torturadores que possam ter coragem física, que no confronto, no combate, etc., tenham mostrado coragem física. É possível. Agora, não era o caso do Ustra, brilhante Ustra. Eu não sei se ele era corajoso, mas ele não demonstrou coragem naquele momento. Ele ficava sempre na sede do DOI-CODE, esperando os presos chegarem para ele participar e comandar a tortura. Ora, ser corajoso diante de um preso amarrado, encapuçado e pendurado no pau de arara, francamente, isso não é coragem nenhuma. Entende? Esse é o ídolo do Bolsonaro e é o exemplo dele de alguém corajoso. Mas ele, de fato, ele tem problemas, teria problemas se demitisse o Mandetta, porque o Mandetta é um sujeito que não pode ser visto como mocinho, pelo amor de Deus. Mandetta foi um cara que votou pelo impeachment da Dilma com um cartaz na mão, tchau querida, participou daquela farsa desse jeito. O Mandetta é um cara ligado
a saúde privada. Ele foi presidente da Unimed no estado de origem. O Mandetta é um cara que esvaziou o SUS todo o tempo. Ele é um inimigo da saúde pública. Neste momento, ele tem uma posição que, comparado com a do Bolsonaro, é de bom senso, que é seguir as recomendações em geral e dizer, opa, não dá para as pessoas saírem e o coronavírus começar a se propagar, se multiplicar desse jeito. Comparado com a do Bolsonaro, é uma posição de bom senso. E isso está sendo reconhecido pela população. A popularidade do Mandetta hoje é o dobro da popularidade do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro teria força para demiti-lo? Força tem. Ele tem uma caneta, como ele diz, ele tem uma caneta que escreve, dizendo que ele pode então assinar a demissão de qualquer um. É verdade que ele insinuou e chegou a anunciar internamente a demissão do Mandetta e não demitiu. Eu não sei onde ele enfiou essa caneta que escreve. Agora, efetivamente, ele não demitiu o Mandetta. Agora, se ele demitir, ele vai ter um desgaste, etc. Não, ele deve ter considerado que não é conveniente para ele esse tipo de demissão. Talvez ajudado pelos generais que formam um conselho de governo aí e que tentam enquadrá-lo. Eu não sei, nesses bastidores eu não tenho informação. Agora, efetivamente, se ele demitir o Mandetta, ele pode fazer isso, ele vai se desgastar. Porque o Mandetta é visto hoje pela população como alguém com um mínimo de bom senso num governo inteiramente desvairado. Quem parece que está dividida nesse cenário é a ala militar. Parte dela segue com Bolsonaro, especialmente aqueles generais que têm cargo no executivo, e parte abandonou o barco, especialmente o comandante do Exército, o general Puyol. Você acha que eles podem ser os fiéis da balança nessa história, Cid? Como é que você enxerga o papel dos militares nesse quadro? Olha, é difícil dizer se os militares estão divididos exatamente. Certamente nem todos endossam esse comportamento do Bolsonaro. Esse comportamento é o que eu já não chamei só de irresponsável, mas também de criminoso. Nem todos os militares têm ligações com as milícias, como o Bolsonaro e seus filhos têm. Nem todos os militares são absolutamente coniventes com a corrupção, como o Bolsonaro é. Agora, é verdade que os militares, em seu conjunto, eles têm apoiado a política do Bolsonaro de privatização, de entrega da Embraer, por exemplo, e de entrega das estatais e de ataque ao direito dos trabalhadores. Eu não tenho visto, em momento algum, os militares reclamarem, se disporem, enfim, criticarem esse tipo de coisa. O chefe do Exército, sempre era ele, o ministro Pujol, ele deu uma declaração que diz, foi muito boa. Ele não disse nada especial, simplesmente ele não citou o Bolsonaro na declaração. Então, quando a gente começa a ver nas entrelinhas, os militares não estão inteiramente endossando o que diz o Bolsonaro. É possível, nem todos endossam tudo. Agora, eles foram cooptados, está cheio de general em cargos muito bem remunerados. A reforma da Previdência não só poupou os militares, como melhorou as condições dele, enquanto golpeou direitos de todos os trabalhadores. De forma que os militares, que já tiveram no passado uma corrente nacionalista, patriótica, antenada com os interesses do país, eu não vejo isso, francamente, eu não vejo isso. A Petrobras está sendo esquartejada e com um projeto de entregá-la ao capital estrangeiro, a Embraer já foi entregue, a desnacionalização é brutal, o que os militares pensam, afinal? Eles querem construir o Brasil, grande potência, com a garotada pobre, cheirando cola, vivendo na rua, e as meninas engravidando aos 12, 13 anos, pelo abandono também. Isso é projeto de país. Houve um tempo, mesmo na ditadura, que alguns dos presidentes chegaram a ter um projeto de país, um projeto de Brasil. Hoje não se tem isso. Se tem uma postura absolutamente subalterna aos interesses dos Estados Unidos. Recentemente, há poucos dias,
uma carga de equipamentos hospitalares, de respiradores artificiais, que o Brasil comprou da China, pagou, inclusive, estava vindo, fez uma escala técnica, um avião em Miami, e o governo americano confiscou esses equipamentos na mão grande. E pronto, confiscou porque ele precisava também, e estavam lá os equipamentos, que já estavam comprados pelo Brasil. Entende? Não se viu sequer uma nota do governo brasileiro em protesto contra esse roubo. Entende? Tal a subserviência de um governo que é presidido por um presidente que bate continência para a bandeira norte-americana. Isso nunca houve no Brasil. Chegou a haver, logo depois do golpe, um chanceler brasileiro, Juracy Magalhães, que deu uma declaração, mas que escandalizou na época, dizendo que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Quer dizer, é uma vassalagem absoluta. Pois bem, o governo Bolsonaro é pior do que isso. Quer dizer, na verdade, ele funciona como quase como uma gerência de uma colônia americana, entende? E a admiração do Bolsonaro, de seus filhos, desse entorno nojento que comanda o governo, a admiração e a sabugice deles em relação aos norte-americanos é impressionante. O filho dele vai para os Estados Unidos com o boné do Trump. Quer dizer, francamente, entende? Quer dizer, é uma turma que me dá asco, entende? E não pode falar nada em termos de patriotismo e Brasil em primeiro lugar, coisa nenhuma. São uns sabujos, uns vassalos, estão ajoelhados diante dos Estados Unidos. E minha avó já dizia, quem muito se agacha acaba mostrando o fiofó. Vamos falar um pouco agora sobre essas medidas de salvaguarda à população que deixou de ter acesso à renda, justamente por conta da impossibilidade de trabalhar provocada por essa pandemia. Na última terça, o governo liberou o site para a inscrição dos autônomos e desempregados que têm direito a esse auxílio emergencial irrisório, diga-se de passagem, de R$ 600 por 3 meses, e prometeu que o início dos pagamentos se dará hoje. Você acha que o governo tem tomado as ações necessárias para garantir a subsistência das pessoas em situação mais vulnerável, Cid? Anderson, tem sido tomada uma série de medidas, pelo menos anunciadas e aprovadas, para minorar o sofrimento das pessoas mais pobres nessa crise. Elas são boas em geral, e aliás foram aprovadas pelo Congresso. O governo ficou com a mão fechada o tempo todo. Os parlamentares conseguiram aprovar algumas coisas lá, mas nota-se uma enorme má vontade do governo em fazer esses pagamentos e ajudar essas pessoas mais pobres. Mesmo setores de direita, como os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, já reclamaram disso. O governo fica criando dificuldades para liberar esses recursos. Parece que vai começar a liberar hoje esses recursos, pelo anunciado, etc. Chama a atenção de que, pelo grau de informalidade existente no Brasil, quer dizer, a maior parte dos nossos trabalhadores são informais, não tem carteira assinada. E nós temos muita gente, inclusive, que sequer tem um trabalho informal. No Rio de Janeiro, em São Paulo, nas grandes capitais, você tem milhares de pessoas nas ruas. Quer dizer, esse pessoal não tem conta bancária, não sabe mexer com a internet, e muitos deles não estão no cadastro único de pobres que o governo tem e que vai usar para distribuir esse dinheiro. De forma que eu penso que é preciso ir além dessas medidas que são boas, tem que ser ampliadas, tem que dar mais dinheiro, tem que ampliar o tempo, enfim, uma série de coisas, mas são positivas, não vou condená-las. Mas chama a atenção para a necessidade de outras medidas. Por exemplo, eu moro num bairro de classe média no Rio de Janeiro. A quantidade de moradores de rua é muito grande. Esse povo não tem conta bancária, não tem CPF, não sabe mexer em internet. Se não houver um atendimento a eles vão passar fome. Entende? Tem gente que especula dizendo que o Bolsonaro talvez esteja querendo uma explosão social para que ele ponha tropa na rua e implante uma ditadura aberta. Eu não afirmo isso, que seria uma leviandade afirmar sem provas, mas é uma situação que pode acontecer. Pode acontecer. Eu desci recentemente para ir ao supermercado e na volta para casa, perto da minha casa, eu fui cercado por pessoas de rua
cercada de forma não agressiva, é bom que se diga, mas pedindo comida. Pô, me dá um pão, me dá isso, me dá um leite, porque as pessoas estão na rua e com a pequena quantidade de gente passando, com bares e restaurantes fechados, eles não têm o que comer, não têm o que fazer. De forma que é preciso que o poder público monte um esquema de distribuição de comida pronta para eles. Não adianta da cesta básica. Eles não têm como cozinhar, como fazer o arroz, feijão, etc. Cesta básica pode ser dada para quem tem uma casa. Para quem está na rua, e são milhares de pessoas, tem que fazer um esquema semelhante ao que foi feito nos Estados Unidos com a crise de 1929, com a quebra da bolsa, desemprego em massa, etc. O governo americano forneceu refeições prontas na rua, entende? Durante a Segunda Guerra Mundial, na Europa, vários países também com as economias destruídas deram comida na rua para as pessoas. Eu penso que alguma coisa do gênero tem que ser feito pelo poder público, tanto o poder público federal como estadual, como o municipal, nos vários estados e vários municípios. Entende? Acho importante, é algo que inclusive cumpre uma função de garantir uma certa ordem, que não vire uma anomia, uma terra de ninguém, como tem agora também uma questão humanitária. Entende? São pessoas, seres humanos que estão passando fome. Entende? E daqui a mais 2 meses, essa situação só vai se agravar. De forma que eu chamo a atenção para isso e, por fim, digo para o governo, libera logo esse dinheiro. Está fazendo corpo mole, brincando com a fome das pessoas. Cid, me parece claro que o foco de atenção desses liberais do governo federal são os detentores do grande capital, especialmente os banqueiros. Não há o menor interesse em se preservar os empregos. A intenção é oferecer cada vez mais benesses a essa turma. Essa proposta de emenda constitucional, chamada de orçamento de guerra, que cria uma espécie de orçamento paralelo durante esse período de pandemia, é criminosa, né? Anderson, os governos capitalistas, no regime capitalista, eles sempre defendem prioritariamente os interesses dos capitalistas, dos grandes capitalistas e nos tempos atuais do sistema financeiro. Mas nunca houve no Brasil, vou repetir, um governo tão claramente ao lado dos ricos, a serviço de banqueiros e do grande capital, do agronegócio e enfim, dessa turma das grandes finanças e do grande capital. O Bolsonaro não faz segredo disso, inclusive. Ele chega, eu já vi, não ele, mas um bolsonarista, dizendo, não, é importante que o grande capital se dê bem, porque sempre caem migalhas da mesa e as formigas no chão podem comer. Isso é uma coisa aviltante. Agora, é isso. Quer dizer, antes de qualquer outra medida de ajuda para preservar emprego, empresas que preservariam emprego e tal, foi dada ajuda aos bancos. Quer dizer, e banco, hoje em dia, não é quem emprega muito pouco. As operações são basicamente pela internet, o funcionamento dos bancos é basicamente nesse sentido. De forma que, e certamente outra coisa, os banqueiros pagam menos, por incrível que pagam menos impostos do que a classe média. É uma coisa escandalosa. De maneira que muita coisa tem que mudar, evidentemente. Quer dizer, e alguma coisa que eu espero que mude, passada essa crise do coronavírus, é que esse discurso de ajuste fiscal e de corte de verbas públicas nos serviços essenciais, esse negócio fica enfraquecido, porque é evidente que o SUS é uma conquista fundamental, o sistema público de saúde é algo fundamental, eu diria inclusive que é a maior conquista da Constituição de 88, e a existência de um sistema público de saúde é um elemento que define, que diferencia uma sociedade civilizada de uma outra selvagem. Naquele estranho país do norte, presidido pelo Trump, e que é visto como modelo pelo Bolsonaro e seus amigos, quer dizer, lá não existe sistema público de saúde. O Obama, quando presidente,
falou em tentar montar algo parecido, foi acusado de comunista. Quer dizer, enfim, acusem do que queira. Agora, país sem sistema público de saúde, país sem previdência social para os seus idosos, país que não tem educação básica gratuita para todas as crianças, este não é um país civilizado. Desculpem os que discordam disso, desculpem aqueles que batem continência para a bandeira americana. Eu não me alinho a esses casos. Eu acho que são um país selvagem, um país que abandona doentes, crianças e idosos. Um país que não merece o meu respeito. Sem contar em outras atitudes que ele toma do imperialismo, como fez agora, confiscando pelas armas um conjunto de aparelhos de respiração artificial comprados pelo Brasil à China. O avião fez escala em Miami e os americanos tomaram simplesmente esse material, dizendo que estavam precisando deles. Quer dizer, isso é um ato, praticamente um ato de guerra, entende? E não se viu da parte do Bolsonaro uma nota oficial sequer protestando contra esse roubo. Mas é isso, ele prefere bater continência para a bandeira americana. Você acha que dá para parar essa turma, Cid? Olha, eu te confesso que do Congresso eu não tenho a menor esperança de que saia algo. Os parlamentares são cúmplices dessa gestão entreguista e desumana que se apossou lá do Executivo. O Judiciário está completamente dividido, a oposição não tem a postura firme que se faz necessária em um momento como esse. Você vê uma saída nesse cenário, Cid? Essa pergunta se dá para confiar no Legislativo, no Congresso, e confiar no Judiciário. Quer dizer, daí não dá, né? O que foi aprovado de positivo foi aprovado no Congresso, não veio do governo do Poder Executivo, não veio do Bolsonaro. Eu digo positivo no sentido de enfrentar essa crise. O próprio Judiciário, que é muito ruim, ele deu demonstrações também de estar sensível para a necessidade de se manter o isolamento. Eu nem gosto dessa expressão isolamento social, porque de certa maneira a gente está conversando, que seja pela rádio, pela internet, quebra o isolamento social. Eu preciso usar a expressão isolamento físico. Esse sim é fundamental. Você não ter pessoas perto uma das outras, não ter aglomerações, para que o vírus não se transmita. Então, de certa maneira, esses poderes, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, eles, por serem menos, enfim, nocivos, tem uma composição menos nociva do que a do Poder Executivo, eles têm jogado um papel até positivo. Quer dizer, se não houvesse esse Congresso ruim que temos, se não houvesse esse Judiciário ruim que temos, certamente não teriam sido aprovadas essas medidas de apoio à população mais carente e não teriam sido brecadas algumas decisões do Poder Executivo de quebrar esse isolamento, propiciando, portanto, um enorme aumento da proliferação do vírus. De forma que nós temos que conviver com esses setores, estamos numa democracia, é preciso pensar em reforma deles, claro, é preciso pensar numa reforma do Judiciário, acabando com uma série de privilégios que eles têm, é preciso, ao se votar deputados, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, pensar que esse voto tem consequência na vida da gente, é preciso melhorar a composição desses setores. Agora, comparado hoje com o Poder Executivo Federal, eles estão numa situação melhor. Aliás, isso é reconhecido nas pesquisas. Mesmo governadores, veja, o Witzel, por exemplo, um homem que defende tiro na cabecinha das pessoas, um homem que festejou em cima de um carro de som o assassinato da vereadora Marielle Franco, exibindo uma placa que tinha o nome dela, quebrada por um dos fascistas aliados seus. Isso em cima de um carro de som, diante de imprensa, televisão, etc. e tal. Pois bem, esse cidadão, o Witzel, que é um cara capaz de dar soco no ar quando a polícia mata alguém, esse cidadão está tendo um comportamento melhor do que o comportamento do Bolsonaro. Ele está pelo menos consciente de que não pode atropelar essa medida de isolamento que é recomendada
pelas autoridades. Da mesma forma, o Dória, em São Paulo, o Dória, para você ter uma ideia, para quem já se esqueceu, ele, para surfar na onda do Bolsonaro, ele fez campanha para o governo do estado, para o qual foi eleito, usando uma camiseta de Bolsodória. Ele era o homem do Bolsonaro em São Paulo. Ele está demonstrando também algum grau de lucidez diante das maluquices do Bolsonaro. E está mantendo lá o isolamento contra a posição do Bolsonaro, contra a posição dos bolsonaristas, etc. Então, são governadores muito ruins, de extrema direita, que não se preocupam, em geral, com o bem-estar da população, mas que diante dessa crise estão tendo um comportamento mais adequado. É bom que se diga. O Witzel, inclusive, apareceu agora em relação a ele, que ele aproveitou a crise, enfim, o seu governo, alguém do seu governo, aproveitou a crise para comprar equipamentos médicos a preço super faturado, e inclusive comprou aquilo de uma empresa que não mexe com equipamentos médicos, ela é empresa de informática, mas enfim, aproveitaram a ocasião, alguém do governo Witzel, e está ganhando alguns milhões aí. A denúncia foi feita, foi publicada, e o governo não diz nada. Quer dizer, é impressionante isso. Quer dizer, num país onde as leis fossem mais obedecidas, quer dizer, uma denúncia como essa exigiria pelo menos uma resposta do governo. Dizendo, não, isso não é assim não, é mentira, ou então é assim, mas foi feito por isso, por aquilo. Quer dizer, no caso do governo Witzel, ele não quis tocar no assunto. E os equipamentos foram superfaturados em não sei quantos por cento, mas muito por cento, da margem de centenas ou milhares por cento aí, e o governo não fala do assunto. Quer dizer, é uma coisa impressionante realmente. Mas enfim, qual a saída? Olha, a saída, primeiro a gente vai estar diante da situação de botar para fora o Bolsonaro, né? Eu acho que é preciso buscar uma solução para tirá-lo. Ele já demonstrou que não tem condições de pilotar o país em meio a essa crise. Entendeu? Questão de salvação nacional, não é nenhuma questão de divergência política. Eu não estou dizendo isso porque eu sou de esquerda e o Bolsonaro é de direita. Não, ele foi eleito, embora numa eleição muito contestada, com o uso de fake news, com a contratação de empresas para turbinar essas fake news, etc., coisa que fere a lei e por si só daria margem para cassação da chapa dele. Não é por eu ser de oposição que eu vou necessariamente pedir impeachment dele. Mas no caso, nessa situação, ele tem que ser afastado por uma questão não política propriamente, uma questão de salvação nacional. Um tema que eu tenho questionado aqui nos últimos dias, Cid, você viu o Lula por aí? Ele está desaparecido justo em um momento onde as lideranças progressistas deveriam estar na linha de frente contra esse governo criminoso que abandona os trabalhadores à própria sorte. Nem no documento assinado pelas figuras de destaque da oposição, pedindo o afastamento do Bolsonaro, o Lula apareceu. Ô Anderson, essa pergunta que você faz sobre o Lula, onde ele anda, o que está fazendo, é uma pergunta que muita gente tem feito e eu mesmo tenho me feito. O Lula, eu tenho muitas críticas a posições que ele tem assumido, mas sem dúvida ele é a principal figura pública da oposição e das forças progressistas em geral. Sobre isso não se discute. O PT, durante muito tempo, teve como bandeira principal, e muitas vezes quase a única bandeira, o Lula livre. E eu já usei uma expressão que pode parecer um pouco dura, mas, enfim, com todo respeito aos meus amigos petistas, eu penso que ela retrata uma situação muito real. O PT, com a coisa do Lula livre, ficou meio como aquele cachorro que corre latindo atrás de um carro em movimento. Quando o carro para, o cachorro para também e para de latir, não sabe muito o que fazer. O PT tinha o mantra Lula livre, Lula livre, Lula livre. Pois bem, o Lula está livre. E o PT o que faz agora? Lula está livre, e agora? E o próprio Lula não ajuda o PT resolver essa equação,
porque o Lula está muito, enfim, pouco ativo, né? Ele me chamou a atenção negativamente o fato de ele ter se recusado a assinar aquele manifesto de líderes da oposição, que estava todo mundo lá, de todos os partidos, e não só candidatos a presidente na última eleição, mas, por exemplo, o Tarso Genro, que é um líder importante no PT, e foi ministro do Lula, assinou. Havia pessoas que eram dirigentes partidários, de pessoas que foram candidatas, pessoas que, enfim, mais variadas, mas todas figuras expressivas. Era desejável e natural que o Lula assinasse também. A recusa dele de assinar aquilo ali, eu acho que não foi uma coisa boa. Eu não consigo explicar a razão disso. Conversei com alguns amigos petistas e não tive uma resposta convincente, ninguém sabia muito bem. Diziam, não, mas ele não foi candidato a presidente. Eu digo, está cheio de pessoas que não foram candidatos a presidente também. Ah, ele não é presidente de partido. Está cheio de pessoas que não foram candidatas também. Enfim, não entendi. E o Lula, então, tem que aparecer mais. Eu acho que ele tem o direito de viver sua vida pessoal, tem o direito de curtir a nova companheira que ele tem, etc. Agora, ele já assumiu um status, uma situação tal na sociedade brasileira que ele tem responsabilidade também. Ele não deveria estar tão apagado como está. Agora, isso é uma opinião minha, né? Cada um age como achar mais conveniente. Agora, um personagem que estava sumido nesse cenário de excepcionalidade reapareceu anteontem, Cid. O Ministério Público do Rio de Janeiro contestou no Superior Tribunal de Justiça o pedido do senador Flávio Bolsonaro para interromper a investigação sobre a suposta prática de rachadinha no seu gabinete quando ele era deputado estadual aqui no Rio. Aquela história que envolve o tal do Fabrício Queiroz. O MP afirma que o recurso do filho do presidente não possui lógica ou fundamentação jurídica. A pergunta que se faz necessária, Cid, há algum vestígio de lógica nessa família? Anderson, essa decisão do Ministério Público enfim, tem que investigar o filho do Bolsonaro, isso é uma coisa mais evidente, né? Quer dizer, o dia que investigarem, se um dia investigarem seriamente essa família, olha, vai ter problema para tudo quanto é lado, entendeu? As próprias relações da família com a milícia, com milicianos, é um negócio barra pesada. O capitão Adriano, que foi assassinado, ele era íntimo da família, empregou no gabinete do filho do Bolsonaro sua mulher, sua mãe, enfim, é um encarne. O tal do Queiroz, quer dizer, ninguém acha o Queiroz, é uma vergonha isso tudo. De forma que o MP, o Ministério Público, fez o que tinha que fazer, na verdade, quer dizer, tem que investigar os Bolsonaros, não com o intuito de vingança, nada disso não. Investigar como qualquer cidadão, ele é acusado, tem que ser investigado, ver o que há de verdade, o que há de mentira nas denúncias contra ele. Cid, a ABI, instituição da qual você é vice-presidente, fazendo jus à sua tradição centenária, não está parada nesse momento difícil na história do país. Em parceria com uma série de entidades da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Conferência Nacional de Bispos do Brasil, entre outras, vocês lançaram um documento chamado Pacto pela Vida e pelo Brasil. Explica aqui para os nossos ouvintes, Cid, qual é o objetivo de vocês com a divulgação desse manifesto. Anderson, quando a chapa que venceu a eleição da ABI e hoje compõe a atual diretoria, quando ela se propôs a disputar a entidade, uma coisa essencial nos movia, era a necessidade de que a ABI voltasse a ser a ABI. Alguns, inclusive, usavam a expressão, a nova ABI. Eu nunca apreciei muito essa expressão. Eu pensava que o que era preciso era que a velha ABI voltasse, não criar uma nova ABI. A ABI estava muito afastada, muito omissa, e a gente precisava trazer a ABI para as lutas da cidadania, da sociedade. Entende? Coisa que ela fez ao longo da vida toda.
e deixou de fazer nos últimos anos. Isso é que nos moveu. Então, vencemos a eleição e temos trabalhado incansavelmente nesses 7, 8 meses de mandato que temos até aqui. Diante do governo Bolsonaro, a gente foi muito exigido, solicitado a cada momento pelos ataques do Bolsonaro à imprensa, à liberdade de imprensa, à democracia, a um ponto tal que na diretoria nós chegamos a discutir: escuta, a gente não pode ficar soltando nota todo dia, porque vai vulgarizar essa coisa de uma nota da ABI, etc. O fato é que, diante dessa situação agora do coronavírus, aumentou a preocupação por algo que nós já vínhamos fazendo, que era um trabalho de articulação junto a outras entidades democráticas da sociedade, no sentido da defesa da democracia. Então nós já tínhamos procurado a OAB, tínhamos procurado a CNBB, tínhamos procurado a Comissão Arnes, e com a crise do coronavírus, essa necessidade se tornou mais premente. Nós, enfim, fizemos várias reuniões, tivemos várias iniciativas. Uma delas foi a que repercutiu ontem, quando a televisão deu com muito destaque. O Jornal Nacional fez uma matéria muito importante, com chamada na abertura do jornal e depois muito tempo de entrevista, com o presidente dessas entidades. Então é parte do papel da ABI. E nós pretendemos fazer isso cada vez mais. Quer dizer, aliás, a razão de nós termos disputado a ABI era trazê-la de volta à luta democrática e defesa do Estado de Direito no país. Agora, Cid, a ABI, de maneira muito responsável, tem se engajado na divulgação de uma série de notas e comunicados a respeito dos problemas que afetam a sociedade brasileira, deixando claro seu posicionamento ao lado do povo. Mas uma crítica que eventualmente aparece diz respeito à necessidade de uma ação prática das entidades representativas. A Associação Brasileira de Imprensa já tentou, por exemplo, uma audiência com os chefes dos poderes instituídos. Já houve uma tentativa de diálogo com os presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, talvez até com o presidente da República? A quantidade de gente que pede nota da ABI é muito grande. E algumas vezes nós não fazemos a nota. Para você ter uma ideia, já foi pedida nota da ABI por conta do suicídio de um professor da rede pública, estadual ou municipal do Rio de Janeiro, não me recordo agora. O professor tinha problemas de depressão, etc., certamente agravados pela situação dos professores em sala de aula, pelos salários. Pois bem, ele se suicidou. Uma coisa trágica, lamentável, duríssima, mas não é exatamente um assunto que coubesse a ABI se manifestar. No entanto, nos pediram nota a esse respeito. Isso, nós não fizemos nota, naturalmente, não era o caso de fazer, mas isso já demonstrou também alguma coisa que não deixa de ser gratificante. É que as pessoas estão vendo a ABI como um canal possível de recurso para a defesa da cidadania em geral. Nós temos mantido contato com políticos, os mais variados, quer dizer, e não nós especificamente, mas pessoas ligadas a essa articulação nossa, que fez o manifesto ontem, que deu aquela matéria do Jornal Nacional, já fizeram contatos com o presidente da Câmara e do Senado. Até agora não apareceu ninguém propondo que a gente pedisse uma reunião com o Bolsonaro, não. Acho que não vai aparecer. Se aparecer, eu, que não decido as coisas na ABI, sou apenas mais um diretor, sou vice-presidente, mas a minha posição foi de que a gente não tem muito o que conversar com ele. Com o Bolsonaro, no momento, trata-se de afastá-lo da presidência. O seu afastamento é uma questão de salvação, de defesa nacional, de salvação nacional. Não é uma questão de luta política. Nós não temos muito o que conversar com o Bolsonaro. E olha que nossa intenção é conversar com todo mundo. Mas o Bolsonaro, no caso, ele tem que ser afastado. Então não caberia muito a gente pedir uma audiência a ele. Uma situação que nos chamou a atenção na última segunda-feira, Cid, foi um protesto organizado por aquela turma bolsonarista, reunindo cerca de 100 pessoas, com um carro de som e tudo, que teriam cercado a sede da Rede Globo lá em Brasília, pedindo o fim do isolamento horizontal recomendado pelas autoridades de saúde.
Como a ABI analisa esse tipo de manifestação contra um veículo de comunicação? Anderson, essa manifestação em frente à Globo de Brasília, ela foi superdimensionada nas redes sociais. Não foi a primeira vez que aconteceu e foi uma manifestação de protesto. Quer dizer, o Globo não foi exatamente cercada. Era uma carreata lá de fascistas que resolveu passar diante da Globo, certamente descontente com o fato da Globo não estar mais apoiando o Bolsonaro como apoiou em certo momento. Olha, de forma que não houve cerco, não houve atitude hostil, não houve ameaça a funcionários, nem nada. A coisa foi superdimensionada nas redes sociais. Quanto à manifestação em si, desde que não haja violência, ou ameaça, ou tentativa de intimidação, eu penso que é parte da luta política no país. É um direito democrático as pessoas se manifestarem e, inclusive, criticarem emissoras ou jornais, como quiserem. Entende? Quer dizer, sempre que não haja tentativa de intimidação ou violência. De forma que eu acho que é parte da luta política. E a coisa foi superdimensionada aqui no Rio. Eu, quando recebi no primeiro momento a informação, também tinha chegado para mim a história de que a Globo estava cercada pelos bolsonaristas. Então, não foi nada disso. Uma carreata por Brasília e que passou diante da Globo. Eles falaram lá os impropérios e tal e seguiram o seu caminho. Ou encerraram a passeata, aí já não sei. Mas nada muito significativo. Não foi muito grande. Você falou em 100 pessoas, mas acho que não teve isso, pelo que eu vi de imagens, pelo que eu soube, não teve 100 pessoas. Enfim, essas passeatas, essas carreatas em carros de último tipo, que a direita vem fazendo, tentando quebrar o isolamento físico que é necessário e mostrar sua cara e mostrar algum tipo de apoio a esse presidente, enfim, que tem que ser retirado Para finalizar, Cid, como é que você tem pessoalmente lidado com essa necessidade de afastamento social? Todos nós sabemos que você é um jovem de espírito, mas existe essa demanda extra de cuidados para se evitar aglomerações e uma manutenção mais do que rígida na higiene pessoal. Como anda a sua rotina nesse período de Covid-19, Cid? Anderson, antes de entrar nessa tua última pergunta, sobre como é que eu estou vivendo esse isolamento, eu queria dizer que os problemas no Brasil hoje se condensam na figura do presidente. Ele tem que ser afastado. As formas de afastamento são possíveis, são variadas. Nenhuma delas é imediata, traria uma solução imediata. Você tem a possibilidade de uma renúncia, que é algo unilateral, com a possibilidade do impeachment, que é algo que implicaria articulações no Congresso, que está meio em recesso, trabalhando de forma remota, e teria que tivesse massa na rua também, e o coronavírus impede. Havia a possibilidade de notícia-crime que se faça contra Bolsonaro, mas isso passa pela Procuradoria-Geral da República, que é inteiramente alinhada com ele. Teria a possibilidade ainda alguém levantou um recurso ao Tribunal Penal Internacional em Haia. Não há muitos precedentes desse tipo de coisa para o caso do Bolsonaro. Enfim, eu não sei como ele vai ser afastado, mas eu posso dizer o seguinte: ele precisa ser afastado. É uma questão de salvação nacional. E crescendo a pressão política e crescendo a percepção de que o Bolsonaro tem que sair, a solução político, jurídica, institucional vai aparecer. Por fim, essa história de como é que eu estou lidando com o isolamento, mas é sempre chato. Eu gosto da vida, eu gosto de sair, gosto de encontrar amigos, etc. Mas já vivi situações na minha vida em que fiquei isolado também. Eu tive preso na ditadura, fiquei preso um bom tempo em solitária e, enfim, era até bom ficar na solitária sem ser incomodado, porque geralmente o incômodo era para ser levado para interrogatório, que não era feito de forma civilizada. De forma que eu me adapto bem também a situações mais variadas. Eu tive exilado 5 anos na Suécia e lá é um país diferente. Eu cheguei sem falar o idioma,
é um país escuro, a escuridão é muito, muito forte, quer dizer, é só durante o verão e parte da primavera e outono, parte pequena que você tem mais luz. No inverno, a luz aparece só 10h30, 11 horas e vai embora às 2 da tarde. O frio é muito grande, eu peguei 27 graus abaixo de zero. Então isso tudo fazia... Quem tinha tendência a uma certa depressão, tinha na Suécia um prato cheio para se deprimir. Não é o meu caso. Eu me adequava à situação, assim como me adequei à situação de estar preso em cela solitária no tempo da ditadura. Hoje eu estou adequado da forma possível em casa. Aqui estou lendo muito, estou vendo filmes, estou arrumando roupas, livros, essas coisas que a gente tem que fazer e nunca faz. Agora, nesse período, é uma oportunidade para fazer. Estou tratando de fazer aos pouquinhos. Estou recuperando alguns dotes de cozinheiro. Eu já andei cozinhando, porque eu morei muitas vezes sozinho e tal, tinha que cozinhar. Mas estou retomando. E agora, então, uma vantagem essa coisa da cozinha, porque você recorre à internet, então te dá algumas receitas muito boas. Enfim, o que eu sugiro é que as pessoas tratem de organizar a sua vida dentro de casa, usando esses artifícios todos, aproveitando para fazer coisas que em tempos normais você não faria, e principalmente não saindo de casa. Quer dizer, a economia pode se recuperar, tudo vai se recuperar. Agora, vidas humanas perdidas não se recuperam. De maneira que fique em casa e participe dos panelaços e não deixe de fazer a corrente para frente das formas que forem possíveis para tirar o Bolsonaro. Tirar o Bolsonaro é a solução já de boa parte dos nossos problemas. Cid Benjamin, muito obrigado por mais essa entrevista aqui para nós no programa. Eu te agradeço e desejo a você um bom dia. Anderson, um forte abraço para você e para os ouvintes do Faixa Livre também. Até a próxima. Conversamos aqui com Cid Benjamin. Ele é jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. Agora vamos ao nosso primeiro intervalo. Já voltamos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta quinta-feira, 9 de abril do ano de 2020 do programa Faixa Livre. E agora eu cumprimento o coordenador-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP, Gustavo Miranda. Gustavo Miranda, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Obrigado, Gustavo, por mais uma vez conversar conosco e especialmente agora nesse momento excepcional de pandemia do novo coronavírus que tem provocado um enorme drama, não só para a saúde e a economia do país. A educação tem sido diretamente afetada por esse processo. As escolas estão sem aulas e o ano letivo está totalmente comprometido. Como é que o CEP avalia esse cenário, Gustavo? Dá para recuperar esse tempo perdido? Para o CEP, a principal tarefa hoje das escolas, dos professores, da comunidade escolar é garantir a sua própria saúde, a saúde dos seus filhos, filhas, parentes em geral, né? É um momento difícil e que o objetivo agora é sair com saúde desse período. De fato, há um prejuízo no que diz respeito ao ano letivo. Dificilmente a gente vai conseguir, né, resolver essa situação de perda de aula, até porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar essa suspensão das aulas nesse ano de 2020. Né? Tem muitas perspectivas aí, tem muita gente falando que vai até junho, vai até julho, agosto, enfim. O fato é que nós vamos, de fato, ter um prejuízo que compromete totalmente o ano de 2020. Mas é importante também a gente refletir que a vida escolar do estudante, ela não se resume a um ano só. A vida escolar do estudante, ela somados o ensino fundamental e o ensino médio, nós estamos falando aí de pelo menos 12 anos, pelo menos. Né? Eu não estou nem contando com a educação infantil ou a educação do ensino superior. Ou seja, é possível que 1, 2, 3 meses possam ser diluídos ao longo do tempo. O prejuízo maior, obviamente, são para os estudantes que já estão no final, segundo, terceiro ano, que vão prestar vestibular. Mas isso também, uma política centralizada pelo governo, pode suspender os vestibulares e dar mais tempo para os alunos se prepararem. Quais os principais desafios, Gustavo, que os profissionais de educação e os alunos têm enfrentado nesse momento de pandemia?
Os desafios são de todas as ordens, do ponto de vista da saúde dos estudantes, né, e dos professores. Eu destacaria a questão psicológica mesmo, né, de você ter que ficar em casa, e isso é variável, tem gente que fica em casa com mais conforto, muita gente fica com pouco conforto em casa. A escola, ela não é só um ambiente de trabalho, mas é um ambiente de interação social, para os estudantes, sobretudo, porque eles passam muito tempo na escola e dependem da escola por uma série de. É lá que se fazem amizades, é lá que se conhece novas pessoas, é que se tem acesso à informação diferenciada, e isso de fato tem uma perda real. Do ponto de vista dos profissionais de educação, uma apreensão muito grande com relação ao futuro, na medida que os governos neoliberais querem, de maneira oportunista, diante desse cenário, atacar, né, os trabalhadores com corte de salários, com diminuição de carga horária, com corte de salário também. Isso vale também para os governos municipais e estaduais, que já começam a tirar direito dos trabalhadores. Por exemplo, o caso de Caxias, em plena pandemia, a Câmara de Caxias, o prefeito e a Câmara, em conluio, já se preparam para tirar direito dos profissionais de educação, diminuindo drasticamente o plano de carreira, para dar só um exemplo. Então, essa apreensão, né, sobre como vai ser a vida pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, né, acaba deixando os profissionais da educação, né, de maneira muito preocupados. Todos nós sabemos, Gustavo, que os alunos das escolas da rede pública são, em sua maioria, de baixa renda e muitas vezes contam com a merenda que é oferecida nas escolas para terem o que comer. As escolas estão oferecendo pelo menos a alimentação para esses estudantes no período de pandemia, Gustavo? Como anda a situação dessas crianças e adolescentes? Se a gente for pensar nas duas principais redes do Estado, que é a rede estadual e a rede municipal, a rede municipal no início chegou a distribuir parte do que tinha na despensa, porque já tinha sido encomendado e estava na despensa das escolas, tinha o risco de estragar, então eles distribuíram. Teve também uma distribuição de leite, mas nada organizado que passasse pela escola. A rede estadual não teve nenhuma política específica para a distribuição de merendas. E essa é uma preocupação que o sindicato traz, né, para a sociedade, na medida que muitos alunos só têm a refeição da escola como refeição do dia. Isso, para a gente, é fundamental que o governo, inclusive, adote uma política de distribuição de alimentos para garantir, pelo menos, a segurança alimentar desses alunos. Agora, Gustavo, quais são as reivindicações do CEP ao governo do estado? Alguma medida foi tomada pelo governador Wilson Witzel pensando nos profissionais de educação? A principal reivindicação do CEP nesse atual cenário de pandemia é, primeiro, que o governador e o secretário de Educação convoquem o CEP e as demais entidades da sociedade civil para o diálogo, né? Tivemos uma audiência pública na LERJ, da Comissão de Educação da LERJ, e o secretário não apareceu. Até mesmo colegas do secretário, como da FATEC, como Ciência e Tecnologia, o secretário de Ciência e Tecnologia compareceu e o secretário de Educação não compareceu. Então, primeiro, abrir um diálogo, que eu acho que é sempre fundamental, e ouvir, né, quem é especialista em educação. O segundo ponto é que se prioriza a vida e que sejam tomadas todas as medidas necessárias para a preservação da vida, inclusive a manutenção do isolamento social e a continuidade, né, desse período de quarentena amplo, geral e restrito, como está sendo feito até agora. É que se não façam grandes flexibilizações em relação a isso, como vem sendo de alguma forma anunciado. As escolas, elas são locais em que há muita gente junto, né? Escolas com mil alunos, com salas superlotadas, sem ventilação. A tendência é que, se as escolas abrirem, o vírus vai se espalhar rapidamente, com mais rapidez do que está acontecendo agora. Gustavo, os governos têm insistido na tentativa de implementação do tal do ensino à distância, o EAD, que é o sonho dos liberais, justamente para minimizar os prejuízos provocados pela falta de aulas. O CEP divulgou na última semana
um comunicado aos professores para que eles não acessassem a plataforma de EAD disponibilizada pelo Google, em parceria com o governo do estado do Rio, para que as aulas fossem ministradas. Você acha possível que essa plataforma seja colocada no ensino público dessa forma, sem o menor planejamento e treinamento dos profissionais? Explica aqui para os nossos ouvintes, Gustavo, por favor, qual é a posição do CEP a respeito do EAD. O CEP tem uma posição em relação ao EAD que a gente acha a plataforma importante, mas ela não é uma modalidade que vai conseguir substituir o ensino presencial na educação básica. Por isso a gente é contra a transformação desses conteúdos que estão sendo passados online, que o contrato que o governo assinou com o Google se transformem exatamente em dias letivos, substituição integral de dias letivos. A gente acha importante que o governo crie mecanismos de combater a inatividade com transparência, com diálogo com a sociedade. A gente acha que o governo assinou esse acordo com o Google sem discutir uma série de questões, por exemplo, os direitos autorais e os direitos de imagem dos alunos, dos profissionais. Mas, independentemente disso, a gente não aceita que o governo utilize esses conteúdos como se fosse aula. Isso é um grande equívoco. A aula presencial tem uma dinâmica própria e essa dinâmica não consegue se refletir nessa troca de informações de conteúdos online que são passados para os alunos. Então essa é a nossa opinião com relação à questão da EAD. O governo chegou a propor o oferecimento de um auxílio em dinheiro para que os alunos pudessem contratar um plano de internet em casa. Só que esse problema vai muito além disso, não é, Gustavo? É interessante que o governo demonstra total falta de planejamento e também uma falta de desconhecimento sobre a realidade dos estudantes e das famílias do Rio de Janeiro. Em 2017, os dados são de que 50% dos domicílios não tem computador. Isso significa que a banda larga, se desse tudo certo, né, criaria um acesso através do celular. Mas se a gente olhar as plataformas, inclusive o governo oferece como solução, a utilização das plataformas via celular é muito difícil. Ou seja, é a precarização da precarização. Por isso que a gente acha que essa saída colocada pelo governo, ela tem sentido como forma de incentivo aos estudantes a buscarem novas informações, mas não como se fosse uma substituição do ensino, como se isso resolvesse o problema da substituição do ensino. Sem contar que é importante dizer que por mais que o governo ofereça esse bônus em termos de dados, isso não significa que a região que os estudantes moram tem acesso à internet. Tem muitas regiões que a internet não chega. E mais, é importante dizer que esse modelo depende muito da atuação do pai, né, do responsável. Ele vira quase como tutor do estudante. E lembremos que existem pais, um significativo número de pais que estão trabalhando nesse momento. Como é que esses pais vão dar a atenção que os filhos merecem nessa modelagem proposta pelo governo? Então, é muito insuficiente o fato do governo entregar bônus para os alunos, entendeu? Essa tentativa de adoção do EAD escancara um outro problema que perdura há um bom tempo e que tentou ser minimizado durante os governos petistas, que é a falta de inclusão digital das camadas mais pobres da sociedade. A maioria desses alunos da rede pública não tem conexão de internet, muitos deles têm sequer um computador em casa. Isso me remeteu a meados da primeira década deste século, Gustavo, quando o ex-presidente Lula lançou aquele programa Computador para Todos em uma tentativa de democratizar o acesso à informação e ao conhecimento. Eu lembro que ele chegou a dizer que computador deixou de ser coisa de rico no Brasil. Nós retrocedemos 15 anos neste processo? Eu não sei se a gente retrocedeu. Eu tenho certeza que a gente ficou parado, né? Eu acho que a inclusão digital não ocorreu no Brasil, né? E a contar um governo que não está disposto a investir na educação pública, ela continuará estagnada. Isso tem efeito, né, para o futuro das próximas gerações, porque serão gerações ou não incluídas ou mal incluídas, né, no mundo digital, e que hoje é o motor, inclusive, da produção mundial.
E nas próprias escolas públicas, Gustavo, você vê um implemento da tecnologia em sala de aula? Os alunos têm acesso a computadores, a internet durante o ano letivo? A verdade é que não há inclusão digital nas escolas do estado do Rio de Janeiro. Não há computadores suficientes, não há salas de informática equipadas e com banda larga suficiente para que se faça um trabalho sério de inclusão digital. O que acontece nas escolas, na rede municipal e na rede estadual, é que o governo até libera verba, por exemplo, para a compra de computador. Mas o computador chega, só que a banda larga não chega. Quando não é o problema da banda larga, você tem o problema da eletricidade, o problema da estrutura, do ar-condicionado. O computador fica perecível porque fica em salas superlotadas, você não tem como instalar o ar-condicionado para manter o computador num ambiente, né, básico, para que ele não estrague rápido. Então tem o problema da inclusão digital é mais do que você comprar computador. Você precisa comprar computador, você precisa instalar uma boa banda larga, você precisa criar um ambiente na escola que receba essa banda larga e que os professores estarem capacitados para operar essa banda larga. Então é muito mais complexo que simplesmente comprar computador. E as escolas do estado do Rio de Janeiro, do município, do estado, elas estão muito longe mesmo, né, da inclusão digital. Eu te agradeço, Gustavo, mais essa entrevista e desejo sorte a vocês, profissionais de educação, do CEP, porque os alunos não podem, de fato, ficar sem acesso ao ensino. Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço mais essa oportunidade do Faixa Livre, que de fato é uma trincheira na luta dos trabalhadores e da informação do ponto de vista dos trabalhadores diante dessa imprensa, que é uma imprensa que atende somente aos interesses do empresariado e desses governos que atacam os trabalhadores. Um abraço. É nossa obrigação, Gustavo. Responsabilidade com o país, com o trabalhador brasileiro, com os estudantes. Só assim a gente consegue mudar o quadro triste no qual a gente se encontra. Mais uma vez, um abraço para você. Conversamos aqui com o Gustavo Miranda. Ele é coordenador-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP. E vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta quinta-feira do programa Faixa Livre, e eu saúdo o professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Zé Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. Eduardo Pinto, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Te agradeço, Eduardo, por mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eduardo, anteontem, o governo federal finalmente anunciou o lançamento da plataforma para cadastro dos trabalhadores que tem direito a receber aquele auxílio emergencial de R$ 600 por 3 meses. Está muito claro, Eduardo, que é uma medida absolutamente insuficiente para atender as demandas de quem já está passando fome por conta dessa impossibilidade de trabalhar provocada pela pandemia do novo coronavírus. Qual é a tua análise para essa demora do Palácio do Planalto para colocar essa medida em prática? Você acredita que possa sair mais algum tipo de auxílio para os trabalhadores desse governo de Jair Bolsonaro durante o período dessa Covid-19? Anderson, não há dúvida que realmente há uma demora enorme na implementação do auxílio aos trabalhadores informais. Esse valor de R$ 600, que pode chegar até 1.200 para 2 participantes da família, é relativamente pequeno, dado o tamanho da crise, né? As estimativas já apontam que o PIB da economia brasileira pode cair esse ano em menos 5%. As taxas de desemprego vão subir de forma impressionante. A forma de controle da pandemia leva ao isolamento social e que afeta fortemente esses trabalhadores informais que dependem das suas vendas diárias. Bom, dado isso, por que o governo demorou tanto tempo no processo de implementação? A desculpa da equipe econômica é que isso é dificuldades operacionais e dada a dificuldade de identificação. Mas é preciso refletir sobre esse argumento do governo. Por quê? Porque já existiam muitos trabalhadores no cadastro único, né, e no próprio Bolsa Família que já poderiam ter recebido esse dinheiro.
Me parece dois elementos explicativos dessa demora. Primeiro, né, uma dificuldade enorme, uma incompetência gerencial, né, de operacionalizar esse tipo de despesa. Mas não me parece que esse seja o fator principal. O que para mim fica claro, a partir das falas tanto do Guedes como da equipe econômica, essa demora ou essa dificuldade para ampliar os gastos está sentado numa ideia ainda que esse governo está muito mais preocupado com o retorno do ajuste fiscal lá na frente, depois que a pandemia passar, do que realmente preocupado com garantir salário, renda e emprego. Ou seja, essa equipe econômica ainda está preso em um mantra, uma ideologia neoliberal de ajuste permanente do austericídio, né? E que o quanto ela puder impedir esses movimentos de ampliação dos gastos, mesmo que sejam gastos centrais hoje, elas vão realizar. Acho que esse é um cenário e acho difícil esse governo ampliar a transferência de renda para os trabalhadores além dessa medida atual. Já que por outro lado, os gastos feitos pelo Banco Central, que seja no crédito, para garantir o preço de ativos, parece que ser um eixo central desse governo. Eduardo, ontem o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, participou daquela tradicional coletiva ministerial sobre o avanço da pandemia no país e que detalha as ações dos órgãos públicos. Ele exaltou aquelas medidas criminosas que já haviam sido anunciadas, especialmente a aquisição dos títulos podres do setor privado pelo Tesouro. Mas uma frase dele durante o discurso me chamou a atenção. Ele disse: "Fizemos mais, fizemos rápido e fomos grandes." Isso em comparação com as iniciativas no campo econômico de outros países afetados pela Covid-19. Ele citou especificamente o caso dos Estados Unidos, que teria levado quase um mês entre o anúncio das medidas de amparo social até a chegada dos recursos à população. Você concorda com toda essa eficiência por parte do Executivo Federal que o presidente do Banco Central tentou demonstrar? Vamos lá, Anderson. O presidente do Banco Central anunciou ontem, no dia 7, que as medidas de liberação de liquidez e liberação de capital para o sistema financeiro giram em torno de 1,2 trilhões de reais. Isso equivale a 16,7% do PIB. Boa parte dessas medidas estão assentadas na liberação, né, do compulsório. Para vocês, ouvintes, o que é a ideia do compulsório? O compulsório os bancos deixam dinheiro guardado a partir do que estabelece o Banco Central como garantias caso o sistema financeiro tenha algum problema, o próprio banco. O que é que o Banco Central fez para aumentar a liquidez? Porque o que é que a gente vive hoje nesse momento? A gente tem hoje um problema de liquidez e um problema de crédito. O que é isso, Eduardo? Você poderia estar me perguntando, Anderson. É uma situação que é o seguinte: como existe um risco enorme, os bancos tendem a não emprestar. E aí falta dinheiro no sistema. Tá? O que é que o Banco Central fez? O Banco Central, tá, aumentou a liquidez do sistema. Aí vocês poderiam perguntar: Eduardo, mas o que é que isso significa? Isso significa o seguinte: nesse momento que existe um risco de crédito muito grande, os bancos não vão pegar esse dinheiro e emprestar nem para o varejo nem para a indústria. Por quê? Porque os bancos não sabem se essas empresas vão conseguir se manter durante a crise desse tipo e a crise que está por vir. Então, o que é que os bancos tendem a fazer com esse dinheiro? Eles tendem a pegar esse dinheiro e aplicar em ativos. Ou seja, não aumenta a dinâmica econômica. Parte desse dinheiro na mão dos bancos, eles vão comprar ativos financeiros. Então, a estratégia, né, do Banco Central, nesse momento, implica em quê? Implica em os preços dos ativos financeiros serão mantidos. E aí você pode perguntar: Eduardo, o que é que isso implica? Isso implica o seguinte: uma parte expressiva da riqueza dos mais ricos estão em fundos de investimento. Esses fundos de investimento são lastreados em ativos financeiros. Só para você ter ideia, esses fundos de investimento têm em riqueza
próximo a 5,8 trilhões de reais, né? E essa riqueza está em quê? Em papéis, em ações, em títulos do governo, em debêntures, que são dívida das empresas. E no último mês, o preço essa riqueza, o preço desses ativos, caiu em torno de quase 5%. O que isso implica? Isso implicou em redução da riqueza desses segmentos mais ricos de quase 150 bilhões. Logo, as medidas adotadas pelo Banco Central, né, nesse momento, garantem apenas que o preço dos ativos vão parar de cair, né, e estabilizar nesse momento. Não vai gerar, né, um maior dinamismo econômico. E por quê? Porque incertezas enormes. Como o Keynes nos ensinou, nós temos nesse momento a chamada armadilha da liquidez. O que é isso? As pessoas têm dinheiro, os bancos têm dinheiro, mas eles não vão emprestar. Por quê? Porque as famílias e principalmente as empresas têm um risco do crédito. Os bancos vão olhar o seguinte: a empresa A vai conseguir sobreviver à crise? Se vai conseguir sobreviver à crise, como? E ela vai conseguir pagar o meu empréstimo? Logo, o que acontece? O sistema financeiro, o quê? Imposta liquidez, guarda liquidez, e isso não ativa a economia. E o problema disso tudo é o quê? Essas medidas, por um lado, garantem a riqueza financeira, né, mas não vão ativar a atividade econômica. Acho que aqui tem um peso desigual na questão das medidas econômicas. Se por um lado são trilhões, né, para manter o sistema financeiro, e observe, Anderson, essas medidas são importantes porque se o sistema financeiro quebra a economia inteira. Ao mesmo tempo, essas medidas tinham que ser fortemente condicionadas. Como? Olha, bancos, Banco Central, vamos comprar ativos com maior risco, mas esses fundos não vão poder repassar nenhum tipo de lucros e dividendos para os seus proprietários. Ou seja, tinha que ter uma regulação estatal muito maior, e não parece que esse é o caminho do Banco Central. Na última terça-feira, Eduardo, o Senado aprovou a criação de uma linha de crédito para micro e pequenas empresas para o período da Covid-19. Considerando o estado de debilidade da economia brasileira, às vésperas de entrar em profunda recessão e a dificuldade em se manter um negócio para os pequenos investidores, você acha que a quase imposição de mais esse endividamento não pode decretar o fim de muitas empresas em um futuro próximo? Esse remédio do governo não está mais para veneno, Eduardo? Por que o Estado não emite moeda e cobre os custos de todo esse pessoal? A medida de crédito para as pequenas e médias empresas é uma medida necessária, mas ela é completamente insuficiente. E eu vou explicar por quê. Primeiro, essas pequenas e médias empresas vão ser as mais afetadas, principalmente no setor de serviços. A medida provisória estabeleceu um crédito principalmente para garantir folha, mas é insuficiente porque essas pequenas e médias empresas, além do pagamento de salário, ela necessita capital de giro. E tanto o pagamento de folha como capital de giro, nesse momento em que essas empresas vão ficar praticamente paralisadas, tá? Nesse período de quarentena, você vai impor uma dívida daqui a um ano, ou seja, quando retornarmos à atividade econômica depois do controle da pandemia, essas pequenas e médias empresas vão trabalhar meses e meses para pagar dívida. E o governo anunciou como se fosse uma coisa muito boa você pagar a taxa de juros Selic, que é 3,25% ao ano. Isso é muito para as condições da pequena e média empresa. Você teria sim, tem se falado muito em plano macho na grande imprensa internacional, mas sem deixar, e na nacional, sem deixar claro que é plano macho. O plano macho foi dinheiro a fundo perdido, né? Os Estados Unidos deu dinheiro para os governos europeus e não cobrou isso. Em parte, isso tinha que ser feito com as pequenas e médias empresas. O governo, sim, tem que aumentar a dívida, não tem jeito. Olha, você ficou muitos anos sem dinheiro, não tinha dinheiro, e de repente o dinheiro apareceu. E apareceu por quê? Porque o governo, sim, diferente das famílias, tem capacidade de emitir dinheiro e tem capacidade de criar dívida. Então, assim, nesse momento,
as pequenas e médias empresas que empregam um contingente enorme de trabalhadores, elas têm que ter um apoio muito maior, né? O juros tinha que ser zero e, além de tudo, tá? Alguns rebatimentos para o pagamento da dívida. Não adianta nada uma linha desse tipo, isso não vai garantir o emprego e boa parte dessas pequenas e médias empresas vão quebrar porque essa ajuda em termos de crédito é completamente insuficiente. A nova discussão em Brasília se dá em torno desse Plano Mansueto, que trata da renegociação das dívidas dos estados, muitos deles que já estavam em situação pré-falimentar, mas que passou a ser mais que fundamental em um momento como esse, onde há uma queda ainda maior na arrecadação. O problema é que não há um acordo entre os deputados. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, alega que esse plano só traz reflexos a médio e longo prazo, quando o momento pede urgência. Ele quer aprovar uma proposta que atenda imediatamente aos entes federados. Você acha que o governo federal vai receber bem essa proposta de ajuda imediata aos estados? Anderson, a discussão sobre o Pacto Federativo e o próprio Plano Mansueto é um elemento importantíssimo do que a gente está vivendo. Um dos elementos de dificuldade desse atual governo é realizar uma coordenação entre os entes federativos, entre o governo federal, estados e municípios. Isso é fundamental para o combate à Covid-19. Por quê? Porque quem realiza boa parte dos gastos na ponta, dos hospitais, dos postos de saúde, são os municípios e o estado. E nesse momento, no meio de uma guerra política entre o presidente Bolsonaro e os governadores, e também entre o presidente Bolsonaro e o próprio ministro da Saúde, mostra o quanto não temos nenhum tipo de coordenação. É uma extrema insensibilidade tentar aprovar o Plano Mansueto nesse momento. Por quê? Porque o Plano Mansueto nada mais é do que uma reconfiguração do Pacto Fiscal Federativo e que está associado à implementação de um ajuste fiscal nos estados. Tá? E nesse momento, pensar em ajuste fiscal na questão estadual é de uma irresponsabilidade gigantesca. Né? Esse é o momento contrário. Por quê? Porque os estados não têm capacidade de criar dívida nesse momento e de ampliar a emissão monetária. Né? Depende do governo central, do governo federal, para que seja possível, né, gastar mais e no momento que eles vão ter uma enorme queda de arrecadação do ICMS, do Imposto sobre Serviço, no caso dos municípios, ou seja, a arrecadação dos estados e municípios vão despencar. Né? E nesse contexto de enorme perda em termos de arrecadação, tanto dos estados como dos municípios, a reconfiguração do Pacto Federativo e que impõe um ajuste é uma completa insanidade. Né? Parece que nesse momento o Congresso jogou isso para frente. Eu acho que é a medida mais correta. Não é momento de se discutir um ajuste fiscal permanente nos estados, no momento que você precisa gastar mais e que tem uma receita menor. E a discussão é quais são os instrumentos que têm que ser criados para ampliar os gastos em saúde e ao mesmo tempo coordenar de forma clara como o dinheiro federal vai chegar aos estados e municípios para o combate à crise. O outro elemento é que o Congresso tenta separar, né, o orçamento do combate ao Covid do orçamento geral, que isso, em certa medida, é tentar separar o que é os gastos voltados para essa questão temporária dos elementos permanentes. E aqui acho que é uma questão política importante, que é a seguinte: o Congresso está preocupado em não tornar algumas dessas medidas temporárias e medidas permanentes. Mas será que isso é correto? Eu fico me perguntando, e por quê? Essa ajuda aos trabalhadores informais de R$600, né, que é temporária, será que ela não teria que ser estabelecida como a renda universal permanente num Brasil tão desigual? Os custos dela, desse tipo de medida, por mês, dá em torno de 30 bi, né? Alguém pode estar pensando, 30 bi é muito dinheiro, Eduardo. Mas a gente está falando, né, em que 1,2 trilhões vão ser destinados para salvar o sistema financeiro. Então há sim recursos disponíveis. Algumas dessas medidas têm que ser implementadas de forma permanente. E a renda universal para os mais pobres na sociedade brasileira tão desigual é central. Né? Num país em que metade da população vive, né,
com menos de R$ 840 per capita por mês é impressionante. E do outro lado, né, você tem pouquíssimos brasileiros detendo fundos de investimento no montante de 5,4 trilhões de reais. Né? É uma brutal desigualdade e é fundamental o Estado reduzir essa desigualdade. Por que eu estou alertando isso, Anderson? Porque em momentos de crise, a capacidade de reação do andar de baixo, dos mais pobres, é relativamente pequeno, e as saídas da crise geram geralmente o quê? Custos maiores para o andar de baixo. Esse é o momento de inverter esse processo. Não acho que essa equipe econômica vai fazê-lo, né? Mas é preciso politicamente tentar impor cada vez mais tributações sobre os mais ricos, sobre os lucros dividendos, tá? Para tornar a saída da crise mais equitativa em termos da distribuição de renda. É evidente que dinheiro tem, né? Esse endividamento, tanto endividamento como emissão, é um elemento fundamental. E aí, o mais engraçado disso tudo é que o próprio Henrique Meirelles diz que pode aumentar a emissão monetária porque nesse momento não tem inflação. É impressionante como os liberais brasileiros viram keynesianos temporários, mas eu desconfio que é muito mais para salvar os seus recursos do ativo financeiro do que qualquer preocupação com o andar de baixo ou com a população. Eduardo, agora mudando de assunto, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse cenário de volatilidade no preço do barril do petróleo, provocado tanto pela pandemia do novo coronavírus, como por essa disputa entre Rússia e Arábia Saudita. Você acha que isso tende a se estabilizar em algum momento? Anderson, entrando na discussão do que a gente está vendo no mercado de petróleo, que em grande medida está associado à questão do Covid-19. E por quê? Porque a questão toda é que as estimativas sinalizam e apontam para uma forte queda do PIB mundial. Tá? Há 15 dias atrás, vários analistas ainda achavam que a economia mundial ia crescer 1%. Tá? Hoje, várias agências internacionais, várias projeções apontam que o PIB mundial vai ser negativo. As estimativas para a economia norte-americana é uma queda do PIB de 6,2% segundo o Goldman Sachs. Né? E da economia chinesa crescendo abaixo de 3%. O que é que isso implica em termos do mercado de petróleo? Né? Primeiro ponto. Vários analistas desse segmento já apontam que a demanda de petróleo em 2020 deve cair em torno de 8% ou até 10%. Tá? E qual é a questão nesse momento? Uma queda da demanda desse tipo de quase 10% da produção de petróleo, provocada pelo Covid-19, num contexto em que tinha uma disputa geopolítica muito forte entre Rússia e Arábia Saudita. E por quê? Porque a Rússia não é membro da OPEP, mas tinha realizado acordos, reuniões na OPEP para tentar coordenar, tá, a produção de petróleo. Em reunião recente nos últimos meses da OPEP, a Rússia anunciou que não ia reduzir sua produção. Né? E a Arábia Saudita, reagindo a esse movimento, resolveu o quê? Aumentar a produção de petróleo, mesmo com uma forte queda da demanda de petróleo. Aí você poderia me perguntar, mas Eduardo, isso não é inconsistente? Não. Como a Arábia Saudita tem custo de produção muito baixo, a ideia que ela está tentando fazer nesse momento é o quê? Expulsar concorrentes, quebrar outras empresas para que ela detenha um mercado maior. O problema é que, como a Arábia Saudita depende muito do petróleo, tá? Não necessariamente o aumento do volume de vendas vai compensar a queda do preço. Então você iniciou uma batalha, uma guerra enorme, né, pela fatia de mercado de petróleo, sendo que a demanda já estava caindo e vai cair muito por causa da desaceleração provocado pelo coronavírus e principalmente pela desaceleração econômica na China. A Ásia, que hoje é o principal demandador de petróleo mundial, né, já, não por acaso, já caiu fortemente as exportações de petróleo brasileira, e sendo que o Brasil exporta 60%, 70% do seu petróleo para a China. Então a queda é enorme, né, é um elemento que junta
coronavírus com a disputa geopolítica entre Rússia e Arábia Saudita, num contexto, e aqui acho que é importante entender isso, os dois últimos presidentes da Petrobras sempre falavam que petróleo é uma commodity como qualquer outra que é determinada no mercado internacional. Isso é uma completa falácia. E por que a falácia? Porque o petróleo é uma mercadoria geopolítica. O petróleo sofre grandes oscilações de preço, né? Tanto para baixo como para cima, a partir de interesses geopolíticos nacionais, porque o petróleo é um insumo energético central da máquina de acumulação capitalista contemporânea desde do início do século XX até hoje. E a questão que se coloca é: quais foram as medidas e reações da Petrobras nesse contexto? Para você ter ideia, a Petrobras anunciou uma redução da produção de petróleo em cerca de 8,4%. Tá? É uma redução enorme, né? E que necessariamente, acho que aqui é um ponto a destacar, e você me perguntou, e como é que vai ficar a política de preço da Petrobras? Né? Da mesma forma, como em várias entrevistas aqui eu já tinha alertado, que é inviável a manutenção da paridade do preço dos derivados brasileiros com preço internacional no momento de alta. Por quê? Porque isso gera um custo enorme para o consumidor. Nesse momento de queda enorme dos preços internacionais de petróleo e derivados, é uma insanidade manter a política de preços atrelada ao preço internacional. Aí você vai perguntar, mas por que, Eduardo? Porque nesse momento, né, os preços estão abaixo do custo de produção. A Petrobras tem que adotar uma política de preço associada a seus custos de produção. Não dá para ficar os movimentos, tanto no ciclo de alta como de baixa, no preço internacional de petróleo, que é estruturado a partir de elementos geopolíticos. Acho que esse é um elemento fundamental para a Petrobras entender nesse momento. Primeiro abandonar a paridade do internacional do preço dos derivados, porque tanto na alta, que poderia até trazer mais lucros para as empresas, mas traz enorme prejuízo para o consumidor. Nesse momento, se você mantém a paridade, terá um enorme prejuízo para a empresa no momento de redução da liquidez. Acho que esse é um ensinamento e espero que os gestores da Petrobras tenham clareza nesse momento. E a Petrobras, Eduardo, ela repassou toda essa desvalorização do petróleo para as bombas de combustíveis, já que a política de preços da estatal é justamente de seguir o que é praticado no mercado internacional? Qual tem sido a atitude da estatal brasileira em meio a esse cenário de instabilidade? Anderson, nesse momento, você não tem um repasse integral da queda dos preços internacionais na política de preço. A Petrobras afirma que é preciso um tempo para fazer essa adequação. Como eu tinha te respondido na pergunta anterior, eu acho que é uma estratégia equivocada seguir a paridade internacional nesse momento de forte baixa. E por que de forte baixa dos preços derivados internacionais? Como já tinha alertado, porque nesse momento os preços de vendas, né, de derivados e do próprio preço de petróleo está abaixo do custo de produção da Petrobras. Então isso significaria um prejuízo estrutural. Não tem sentido a Petrobras adotar isso. Esse tipo de política, ela estava estruturada principalmente porque a Petrobras estava pensando em vender o seu refino e estava pensando em se tornar uma empresa basicamente produtora e exportadora de petróleo cru. O mundo, a realidade, essa crise do Covid associada a essa disputa geopolítica deixa muito claro que nós do INEP já estávamos há mais de 2 anos mostrando o enorme risco que significa a Petrobras se concentrar em uma única atividade. Vários autores do século XX, do século XXI já tinham alertado o tempo inteiro sobre isso, que o ramo do setor de petróleo, dada a sua incerteza da questão do preço, ele precisa ser o quê? Integrado verticalmente, é preciso produzir do poço ao poste, ou seja, do petróleo à energia. Sem isso, os riscos são enormes. A realidade evidenciou, mostrou que a estratégia da Petrobras, realizada até então, era um completo equívoco, quer seja no que diz respeito à focalização apenas no petróleo cru, a estratégia de venda
das suas refinarias, porque as refinarias são o quê? São a fonte do dinheiro em caixa. Imagine agora, nesse momento, se a Petrobras tivesse vendido suas refinarias e dependesse apenas da venda de petróleo de exportação ou para as refinarias privadas que iriam ter preços do mercado internacional. Acho que esse é o elemento a se pensar, acho que esse é o elemento que os atuais gestores da Petrobras e sua burocracia têm que levar em conta e sair de uma visão apenas fiscalista ou de uma visão apenas de caixa, né, dos seus controles, sair além de uma visão de caixa e pensar a empresa no médio e no longo prazo. Para encerrar, esse quadro de insegurança e desvalorização da commodity pode fazer com que a diretoria da Petrobras repense a estratégia de entrega da companhia ao capital estrangeiro? Isso pode afetar os planos de privatização da Petrobras? Anderson, eu realmente espero que o cenário atual deixe explícito ainda mais para a diretoria da Petrobras que a venda de ativos do refino, né, que é um elemento estratégico, tanto para a geração de caixa como para a segurança energética brasileira, né? Acho que esses dois elementos são fundamentais. Essa crise do Covid mostrou a importância e a relevância de você ter mecanismos de segurança nacional e não ficar extremamente dependente das cadeias globais de produção. Em algum momento, quando sairmos dessa crise, você vai ter sim uma reconfiguração das estruturas industriais e produtivas. A tendência é de maior fechamento, e fechamento associado à ideia do quê? Da segurança energética, da segurança industrial. O que eu acho que já está tomando algum grau de percepção, pelo menos na gerência média da Petrobras, e vai ficar evidente, né, para essa gerência e se tivéssemos vendido o refino em janeiro, como é que conseguiríamos passar por essa crise sem 50% do refino, que é geração de caixa, que é muito menos afetado o refino, as margens de lucro, do que no setor de petróleo, do que na produção e exploração de petróleo, no momento em que o preço internacional do petróleo cai, né? Eu acho que, Anderson, dá para dizer com certeza que não vão colocar à venda as refinarias esse ano, tá? Mas espero que isso sirva de lição, tá, para os gestores da Petrobras e também para os diretores, que o ramo de petróleo, né, a produção de petróleo, não é uma simples mercadoria, uma commodity, ela tem uma dimensão estratégica, ela tem uma dimensão geopolítica, e um dos elementos para reduzir as incertezas, não só do Estado da nação brasileira, mas da própria Petrobras, é a integração vertical, é do poço ao poste, né? Ou seja, vender refinarias, vender essas atividades, e ainda mais nesse momento que o preço está baixo, é uma completa insanidade financeira, mas é mais ainda, é mostrar quanto a questão do refino é um elemento fundamental para os lucros da Petrobras. Eu acho que a realidade se impôs e deixa muito evidente os erros da estratégia geral adotada pela Petrobras nos últimos 2 anos. Espero que isso sirva de lição. Acho às vezes difícil, mas realmente espero que isso sirva de lição para que esses gestores saiam de uma visão míope de curtíssimo prazo olhando o caixa, né, sem entender que é fundamental um planejamento estratégico de longo prazo, olhando as dimensões do que é o petróleo, do que são as incertezas do preço, do que é a segurança energética de um país, em um mundo que tende a sair muito mais tensionado, com geopolíticas e tensões muito maiores, e a Petrobras não pode ficar dependente apenas da exportação de petróleo ou da produção de petróleo cru para as refinarias privatizadas. Acho que a realidade tem evidenciado muitas dessas questões, né, que eu acho fundamental. É impressionante como agora a Petrobras
vai ter que rever suas posições e como os liberais se tornaram keynesianos. Espero que não seja apenas por conveniência, porque mais do que uma questão ideológica, é como pensar saídas da crise, mas é como reconfigurar um projeto de país que está completamente esfacelado e que todos estão olhando no curtíssimo prazo e todos estão querendo se livrar dos custos da crise. Deixar de novo o custo da crise para o andar de baixo, que seja na questão dos preços da Petrobras, que seja no aumento brutal que vai ter do desemprego, é levar esse país para um colapso econômico, político e social. Muito obrigado, Eduardo, por nos ajudar aqui a decifrar esses meandros da economia brasileira. Desejo a você um bom dia e um abraço. Anderson, bom dia ouvintes. Não sei se eu consegui decifrar todos os meandros, mas pelo menos levar alguma informação no meio de um emaranhado de questões e pontos, no momento em que a grande imprensa joga muito para a cena e se a gente não tiver cuidado de ir além das aparências, para entender o que está em jogo nessa crise e quais são as possíveis saídas. Forte abraço a todos, ouvintes. Conversamos aqui com o Eduardo Pinto. Ele é professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Zé Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. E vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre, não sem antes de lembrar aquele recadinho que a gente deixa todos os dias. Fiquem em casa. Fundamental neste momento nós termos responsabilidade para não ampliarmos a proliferação dessa pandemia do novo coronavírus. Agradeço a vocês a companhia e amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do programa Faixa Livre. Um abraço a todos, até amanhã.